Seja muito bem-vindo ao podcast O Empreendedor e o Executivo. Eu sou Gustavo Lucas, o empreendedor. Eu sou Gabriel Lucas, o executivo. Nós somos irmãos, temos visões e backgrounds diferentes e para nós 1 mais 1 sempre pode ser mais que 2. E esse é o podcast para você que é empreendedor, para você que é executivo, para te ajudar a dar o próximo passo, para te ajudar a atingir resultados desproporcionais, seja qual for o teu objetivo. No episódio de hoje, a gente vai dar continuidade ao que a gente vem falando, o conceito do effectuation, aí criado pela Sara Sarasvati. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre quem está disposto a colaborar com você, a importância de a gente identificar essas pessoas e construir parcerias. O famoso colcha de retalhos, né? Exatamente. Mas antes de falar dessa colcha de retalhos e qual a importância dela, recapitular muito rapidamente. Sara Sarasvati, professora aí de MBAs globalmente, hoje atua na Universidade de Darden, lá na Virgínia, e ela identificou 5 grandes princípios que moldam o pensamento empreendedor, e ela batizou esse conceito de effectuation. E o que ela concluiu foi que o pensamento empreendedor ele pode ser sim ensinado e aprendido por todos, né? Então a questão não é se você é empreendedor ou não, mas que tipo de empreendedor você pode se tornar. O primeiro princípio qual foi, Gustavo? O primeiro princípio que ela trouxe, olhando, analisando todos esses empreendedores que ela estudou, né? Ela fez um apanhado, fez os empreendedores pensarem alto, enfim, um estudo de bastante tempo, foi o conceito do pássaro na mão, ou seja, trabalhe com aquilo que você tem, comece com o que você tem. E a pergunta que ela provocou, né, para que você possa também pensar, e a gente falou lá no episódio 1 do nosso podcast, foi: dado quem eu sou, o que eu sei e quem eu conheço, que tipo de empreendimento eu posso construir, né? Uma empresa, um projeto dentro de uma organização, enfim. Dado quem eu sou, o que eu sei e quem eu conheço, que tipo de empreendimento eu posso construir. Legal. O segundo princípio que ela traz daí, que foi a gente trabalhou no último podcast, é a ideia de perdas toleráveis, né? O que você está disposto a perder. Isso é muito importante que previamente você tenha clareza do que você está disposto a abrir mão para iniciar seu projeto, seu empreendimento, lançar um novo produto, enfim, da forma que você achar melhor. Então, se você não teve a oportunidade de ver esse episódio, volta lá que vale a pena também. E a gente deixa desde já, né? Segue nosso canal, faz seu comentário aqui embaixo, isso é importante para a gente ir avançando. Com certeza. Então vamos começar o princípio 3 que a Sara trouxe para nós, que é o colcha de retalhos. Fala um pouquinho para nós, Gabriel, do que se trata esse colcha de retalhos? Qual o princípio? Legal. Aí o conceito básico que ela traz é que ela identificou que esses empreendedores, uma característica que marca é que eles, uma vez que eles têm ali entendido que recursos eles têm em mãos e que objetivo eles traçaram a partir desses recursos, eles precisam interagir com pessoas. Essas pessoas são potenciais parceiros, né? Então, quem são os stakeholders, né? Stakeholders é aquelas pessoas que realmente podem ajudar de alguma forma o seu negócio a avançar. São pessoas que têm importância para você. Então, identificar essas pessoas é super importante, porque antes mesmo de começar esse negócio, essa ideia, avançar, você vai interagir com elas e ver o quanto elas estão dispostas a assumir compromissos com você. E uma coisa importante de colocar também é que esse conceito de buscar parcerias, ele parte do princípio de que ninguém faz nada sozinho, né? Nenhum homem é uma ilha, e a gente às vezes vê lá o empreendedor de sucesso numa capa de revista, ou o cara que deu uma entrevista, mas certamente existe toda uma equipe, todo um time, ou sócios, enfim, que estão por trás daquele conceito, daquela visibilidade. De forma que é super importante lembrar que ninguém faz nada sozinho. E a partir daí a gente começa a aprofundar nesse tema de você ir construindo, né? Costurando parcerias, construindo relacionamento com outras pessoas, porque sozinho fica muito mais difícil para você, né? Se você quer ir rápido, você pode até ir sozinho. Mas se você quer ir longe, é sempre bom ter alguém junto com você. E para ilustrar esse princípio, a gente vai trazer vários exemplos hoje aqui, mas um que para mim ilustra muito bem isso é a história do Roger Bannister. Talvez você já até ouviu essa história em algum momento, né? O Roger Bannister, lá na década de 50, ele era um corredor e ele foi a primeira pessoa, o primeiro corredor que conseguiu fazer 1 milha, ou seja, 1.600 e poucos metros,
abaixo de 4 minutos. Na época, todo mundo pensava que essa barreira ela era intransponível, era impossível alguém, um ser humano, fazer esse tempo de 1 milha abaixo de 4 minutos. De 4 minutos. E geralmente se fala muito dessa história sobre o viés de, poxa, olha só como ele quebrou um paradigma, né? Tanto é que 3 anos depois já tinha uma dezena de outros corredores que fizeram a mesma marca, né? Mas aqui eu trago essa história por outro viés, né? Por outro aspecto, que é o seguinte: ele não conseguiu isso sozinho, né? Poucas pessoas sabem o bastidor dessa história. O Roger ele treinava com outros 2 colegas, né? Tanto o Chris Brasher quanto o Chris Chataway. E eram colegas ali de treino deles. E na corrida que ele fez a marca de 3,59, foi essa corrida do recorde, né? Que quebrou essa marca dos 4 minutos, esses outros 2 parceiros dele estavam ali presentes também. E aí, na corrida, existe um conceito, que talvez você já ouviu falar, e se você já viu lá uma São Silvestre, você vê lá os pelotões, né? Sempre tem alguém que está à frente desse pelotão e essa pessoa está impondo o ritmo, dando o ritmo para aquele grupo. Essa pessoa sempre vai ser a que mais vai se desgastar, porque ela está ali quebrando ali a resistência, né, daquilo. E os outros estão indo naquele ritmo, eles acompanham. E nessa corrida dos 4 minutos, o Chris Brasher, né, ele liderou as 2 primeiras voltas, impondo um ritmo bastante acelerado. Na terceira volta ele não deu conta de manter. É difícil realmente você manter um ritmo como esse pacemaker, né, que é como eles chamam. E na terceira volta quem assumiu daí foi o Chris Chataway. Né, ele assumiu a terceira volta e o Roger foi acompanhando esses 2 nesse processo. E daí na última volta, que é a volta ali definitiva, o Roger estava com um tempo muito bom por estar acompanhando esses 2 e ele disparou. E foi nessa última volta que ele definiu aí, realmente ele foi capaz de fazer um tempo abaixo de 4 minutos. Então uma coisa que muita gente não percebe, de fato ele entrou para a história, ele é o cara citado nos livros porque ele fez esse tempo, o primeiro homem, né, que conseguiu abaixar esse tempo de 4 minutos, mas ele só foi capaz ali quase que um trabalho de time. Então esses outros 2 que não aparecem na maioria das vezes quando eles contaram essa história, eles se doaram naquela prova para permitir esse resultado do Roger. E é sempre importante você que está buscando empreender ou você que está construindo um time numa organização, procurar pessoas complementares e normalmente pessoas melhores do que você, né? Sem aquele receio de eventualmente perder uma oportunidade, perder um cargo e tal. Agora, Gabriel, uma pergunta que me vem aqui. Como é que a gente faz com pessoas que são um pouquinho mais tímidas para começar essa construção de relacionamentos, para se expor, né? Porque às vezes a pessoa pode se limitar um pouco nesse aspecto. Como que você enxerga isso? É uma ótima pergunta, Gustavo. Eu acho que quem é tímido também tem objetivos. E se o objetivo envolve avançar, né, em determinado ponto, e você não está dando conta de sozinho, aquele objetivo precisa ser mais forte para tirar de fato você do conforto e lutar contra aquela timidez, né? Então, eu acho que realmente o objetivo tem que ser algo tão importante para você que você vai superar essa barreira. Sair da zona de conforto, que a gente falou em episódios anteriores ali também, é super importante nesse sentido, né? Perfeito, perfeito. Maravilha. Agora vamos falar então sobre um aspecto, né? Nós estamos falando ali sobre a construção dessa colcha de retalhos. E aí vamos falar de um aspecto, vamos falar de um primeiro aspecto que é estabelecer parcerias, né? Então, começa a falar pra gente um pouquinho, Gabriel, sobre essa questão de estabelecer essas parcerias aí. Sim. O empreendedor, quando ele começa, ele vai olhar para aqueles recursos, né? Como a gente viu lá no primeiro episódio, né? O que eu tenho em mão disponível, né? E aí, o segundo momento, poxa, com esses recursos que eu posso criar, né? Eu estabeleço objetivos tangíveis a partir disso. Mas desde já ele considera ali o que a gente viu no segundo episódio, que é a ideia de o que eu estou disposto a perder, né? O que eu estou disposto a comprometer com aquilo. Aí, como a gente mostrou aqui, o próximo passo é identificar que pessoas podem ser esses parceiros, né? Pessoas que podem ajudar a construir esse negócio. Desde fornecedores, sócios, clientes, enfim, o universo de pessoas, onde ele vai se posicionar, vai depender muito da necessidade do momento que você vai estar. Por que a gente busca essas pessoas? Para ajudar a reduzir incerteza. O empreendimento, por definição, seja se é um projeto, seja um produto, uma empresa, ele tem muitas incertezas. Quando eu trago mais alguém para o barco, eu estou agregando perspectivas novas, eu estou agregando compromissos novos. E eu acho que aqui está a beleza desse passo a passo, né, desses princípios, né, de como eles vão se construindo uns sobre o outro. Isso permite que, através das parcerias, a gente crie, de fato, um produto, um mercado, um negócio que tem mais de uma cabeça ali envolvida.
seja onde esse parceiro vai se encaixar. Isso tem a ver, inclusive, com o momento atual que eu vivo, que meu primeiro empreendimento foi fazendo exportação de livros e artigos religiosos antes de fundar a AnimaFest em 2006. Eu fiquei 2 ou 3 anos fazendo esse processo, né, fruto daquilo que eu tinha na mão, que era a minha experiência anterior e tal. E por que eu estou falando isso? O dólar hoje está num cenário muito parecido com o que era naquela época, favorável à exportação. E como eu tenho, né, essa experiência com exportação prévia e eu tenho também uma relação com fornecedores ao longo de mais de 13 anos como AnimaFest, eu conectei alguns pontos, conectei algumas pessoas e mandei um projeto para eles dizendo, olha, você já exporta? Que tal a gente participar juntos de uma feira nos Estados Unidos para o setor de festas de Halloween, eventos e tal? E aí consegui fazer isso com 4 grandes fornecedores aqui do Brasil. E agora em janeiro nós estamos participando do maior evento de Halloween lá do setor para captar pedidos, também como uma espécie de teste do mercado, mas financiado, né, patrocinado por esses fornecedores com os quais eu mandei um projeto, estabeleci parcerias, né, e conseguimos então, vamos agora em janeiro de 2020, né, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas participar dessa nova empreitada, fruto de uma construção de uma parceria, ou seja, sozinho seria muito mais caro, seria muito mais custoso, mas quando você constrói um relacionamento, que também não é da noite para o dia, né? As coisas vão acontecendo. Então começa agora, né? Construir aí uma relação com os seus potenciais futuros parceiros. Acho esse exemplo muito legal, Gustavo, porque ele capta exatamente isso, né? Você identificou ali quem eram pessoas que tinham uma potencial oportunidade, se apresentou aquela oportunidade, talvez um ou outro falou, não é o momento, não estou disposto a assumir esse risco, mas o fato de você identificar aí 4 parceiros está ajudando a minimizar o risco de todos. Exato. Né? Então, eu acho que é muito interessante isso, porque todo mundo ali fez aquela analisação quem eu sou, né, de alguma forma, identificou o que ele estava disposto a perder, ou seja, vou disponibilizar isso para você e tudo mais, e você está indo. E tudo isso baseado na confiança, né, Gustavo? Exatamente, é uma construção, né, dia após dia, de maneira consistente, trabalhando a imagem, trabalhando aquela questão também de você oferecer algo de valor para o outro. Né? Então, não é que ele só está fazendo isso porque eu vou ganhar, mas nós estamos oferecendo algo para que seja bom para todo mundo. Né? Essa é a ideia. Agora, essa questão de estabelecer parcerias, Gabriel, dependendo do momento que o ouvinte, aí, o telespectador nos assiste, tem questão de buscar um sócio também, né, para estabelecer um empreendimento. Né? E nesse momento eu acho interessante compartilharmos algumas dicas, alguns cuidados para quem quer começar um negócio estabelecendo uma colcha de retalhos com um sócio. Perfeito. Beleza? E eu listei 6 cuidados baseados na minha experiência, né? Eu já tive o empreendimento AnimaFest sozinho, né? Junto com minha esposa, né? Mas somos um. E tive um empreendimento também, a Cenário Capital, junto com mais 3 sócios. Então eu consigo passar para você vantagens e desvantagens desses 2 modelos. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Então, maravilha. 6 cuidados se você quiser, se você definir ter um sócio, tá? Então, a primeira coisa que você deve olhar é um contrato adequado, né? Se você pegar um contrato feito de qualquer jeito, só olhando o presente, né, dificilmente você vai prever um momento de desconforto lá na frente. Então, faça um contrato bem amarradinho, né? Esse é um cuidado que você deve tomar, pensando também no pior, no momento eventual de divórcio. Né? É uma perda tolerável ali, porque ninguém faz para errar. Mas é importante que você faça um contrato bem amarrado. A segunda dica, né, e o cuidado que você deve tomar será que você vai ter um sócio que não atua diretamente no negócio, né, ou que tem negócios paralelos só porque você precisa eventualmente do capital financeiro dele? Então, pondere bem sobre esse aspecto, porque isso pode vir a ser um problema na tua relação de sócios, tá? Caso você decida por esse caminho. O terceiro aspecto, o terceiro cuidado, é como é o processo de decisão entre você e teu sócio. Procure estabelecer um ritmo, logo no começo da sociedade, né, estabelecer como vai ser o seu processo de decisão, para que isso mais para frente não se torne um sofrimento para ambos os lados, ou se você vai ter mais do que um parceiro, sócio,
né, ter um processo de decisão bem definido vai te ajudar a acelerar o seu negócio. O quarto pilar é que você deve olhar, quarta dica, cuidado, é você não ter clareza, né, nos papéis de cada um e ter sobreposição de função. Isso às vezes acontece talvez em empresas maiores também e tal, mas sobreposição, falta de clareza no papel de cada um vai atrasar o teu empreendimento. Então cuidado com esse quarto ponto. Esse quarto ponto até, eu acho que ele é bem relevante, você comentou, né? Porque ele é válido para qualquer universo, né? Quando a gente está se relacionando com pessoas. Se não houver clareza, influencia inclusive nos outros pontos, né? De quem decide naquele momento, qual o processo decisório, qual o papel, né? Se o sócio ele é um cara que vai aportar financeiramente somente, se ele vai trabalhar no negócio ou não. Esse tipo de coisa gera ruídos futuros. Então, quanto mais trazer isso à tona previamente, é importante. E numa empresa tradicional também, né? Se houver ali duas pessoas e não tem clareza de quem é responsável pelo quê, a sobreposição, tem ruídos porque uma pessoa começa a fazer algo que não cabe a ela e assim por diante. Acho que um ponto que é válido não é só para a sociedade. Exato. O quinto aspecto para você buscar sócios, para você estabelecer parcerias através de sócios, né? É cuidado ao misturar a família, misturar a amizade, porque ao longo da jornada vocês podem mudar de ideia e tal, isso pode de certa forma afetar. Claro que são pessoas que você já confia, isso é um grande passo, mas cuidado, defina bem os aspectos que você pode para não misturar isso, para preservar a sua relação, ok? Por mais difícil que seja, procure sempre preservar aquilo que você tem de melhor, que é a amizade, que é a família, tá bom? E o sexto aspecto, ao longo do caminho, as visões, né, as motivações de cada um podem mudar. Como a gente mesmo, são pessoas que são... qualquer pessoa está sempre crescendo e evoluindo, então as motivações de hoje podem ser diferentes amanhã. Então procure estar sempre alinhando visão, motivação, para que a empresa cresça de maneira consistente, com uma visão única, né? Se os sócios romperem isso, você vai ter dificuldade nessa questão de estabelecer parcerias, ok? Então esses são aí as 6 dicas aí, 6 cuidados. Se você decidir nesse processo de construção de parceria, decidir ter um sócio. E ao contrário, se eu não quiser ter um sócio, né? O que você acha que, da sua experiência aí, a gente deveria se atentar? Legal, também tem suas vantagens e desvantagens, né? E nesse sentido, 6 dicas também para você que decidir caminhar, buscando sim parcerias, porque ninguém faz nada sozinho, mas que não precisa ser necessariamente com um sócio. Exato, sempre importante saber que não é o único caminho abrir um negócio com sócios. Então, nesse sentido, vai sozinho, buscando parcerias com fornecedores, clientes, equipe, né, de funcionários, cuidado, porque você pode ter algo que é bom, mas que em excesso pode fazer mal, que é o excesso de autoconfiança. Perfeito. Né? Com quem você vai consultar, trocar uma ideia, né? Porque às vezes você pode se cegar dentro do teu próprio processo, dentro da tua própria bolha, tá? Segundo, também vem de encontro a esse, que é a falta de balanceamento, né? Quem vai te complementar? Né? Porque às vezes você é bom em determinada área, você tem um determinado perfil, mas você peca, isso é natural, em um outro perfil. Então, quem vai te complementar? E às vezes a gente tende a cometer o erro de buscar pessoas que você se identifica, mas você precisa de pessoas que às vezes você nem se identifica tanto, mas são complementares. Perfeito. Né? A gente gosta muito de atrair pessoas para o nosso time que são parecidas com a gente, simplesmente porque as ideias fluem e isso pode ser positivo. Mas ao mesmo tempo a diversidade de perfis vai ajudar a justamente ter um contraponto. Exato, perfeito. Inclusive isso é chamado aí do viés do pensamento de grupo, né? O consenso ele pode ser bem perigoso, tanto nas empresas, né? Sim. Quando tá numa reunião lá, todo mundo a favor e tal, isso pode não produzir algo... Tem uma frase que me marca muito, do Andy Stanley, que ele fala assim, né? Se você é aquele líder, né? Você que é líder e tem um time e todo mundo ali se está cercando de gente que não discorda de você, não traz nada novo, cuidado, porque ao decorrer do tempo você vai estar cercado de pessoas que não tem nada a dizer. Perfeitamente. Então, contraponto é importante. Exato. E caminhando para o terceiro ponto, para você que não quer ter um sócio, você vai ter 100% dos riscos. Isso pode ser bom, porque por um outro lado, você vai ter 100%
dos lucros. Do controle, sim. Exato. Mas lembra, sozinho ninguém faz nada. Então você tem que ter o parceiro, fornecedor, equipe e tudo mais. Outros caminhos para estabelecer parcerias, né? O quarto ponto, você precisa ter um estoque de automotivação muito grande. O empreendedor que não tem um sócio, ele vive momentos de muita solidão ali na tomada de decisão. E você precisa ter uma automotivação porque você precisa manter a tua equipe no ritmo, né? no processo, né? Mostrando o caminho. Então, caso você tenha um sócio, é mais fácil dividir isso. E caso você não tenha, é importante que você estabeleça algum parceiro, algum amigo, algum mentor, para que você divida e mantenha o teu oxigênio ali sempre rodando. Perfeito. Em níveis bons. O quinto aspecto, para que você que não quer ter um sócio, para quem você vai prestar contas? Esse processo de prestação de contas, quando você está sozinho, você pode cair no risco de deixar um pouco de lado, de falar, não vou fazer esse controle. E aí aquilo que não é medido não é gerenciado, né? Perfeito. De forma que, cuidado, porque você precisa prestar contas a alguém, a você mesmo, e se você não tem um sócio, você pode deixar isso cair. Então é legal dividir, né, uma experiência prática que eu tenho aqui. E para finalizar essa etapa aqui, para você estabelecer parcerias, mesmo optando por não ter um sócio, é que você vai ter que contratar pessoas, né, nesse processo. E caso você opte por aí, é natural que isso gere mais custos de contratação inicial. Que ao longo do tempo isso se torna mais barato do que um sócio. Com certeza. Mas é uma escolha. Então você tem que ponderar, né, como é o teu perfil, aquilo que você se sente mais confortável. A grande mensagem aqui é: não busque um sócio só para dividir custo, porque isso se torna um erro ao longo do tempo. O sócio precisa ser complementar, né, precisa dividir visão complementar e visão única, né, e motivação única, porque se for só pelo dinheiro fica mais barato ter uma equipe ou até mesmo Perfeito. Buscar um empréstimo, quando a gente falou em episódios anteriores, certo? Não, perfeito. Eu acho que pessoas, né, quando a gente está falando de parceria, inevitavelmente a gente está falando de pessoas, e escolher bem quem vai fazer essa caminhada com você determina muito também o sucesso do empreendimento. Exatamente. E aí, assim, cuidado com alguns vieses ali nessa jornada, seja com sócio, seja numa parceria em geral com qualquer stakeholder, que é o que a gente chama de viés da autoatribuição. Que é o quê? É aquele viés onde você tende a achar que você faz mais do que o outro. Porque você só tem as tuas lentes, né? Você só consegue olhar o que você faz ali de fato, e muitas das coisas que o outro faz, né, não estão aparecendo, de forma que, né, aquela história, esse viés, isso funciona para casais, para sociedades, que é assim, quantos por cento do sucesso da sociedade o teu resultado representa? A soma tende a dar mais do que 100%. Então isso é um cuidado para você tomar, porque isso pode gerar conflitos, né, quando você acha que o outro está fazendo menos do que você. Mas será? Essa Sim. é a reflexão, entendeu? Sim. Você não vê, né? Sim, a gente sempre julga a nossa intenção, a nossa contribuição de forma maior, a gente tem essa tendência do que do outro, né? Exato. Tudo isso, então, faz parte do processo de construção de parcerias, né? Para estabelecer parcerias, né? Sim. Uma coisa que a gente tem sempre feito aqui nos episódios também é trazer, assim, qual é o contraponto, né? Porque o pensamento empreendedor, ele é um contraponto claro ao pensamento causal, gerencial, tradicional que a gente observa, né? Então, o que o pensamento gerencial tradicional diz, né? Ele presume o quê sobre essa ideia de colaboração? Ele tem, em algum extremo, né, ele vai dizer que as ideias não deveriam ser compartilhadas, porque os parceiros, eles podem se tornar um concorrente, ele pode pegar a sua ideia, ele pode, de alguma forma, acabar te prejudicando, né? Essa mentalidade, acho que muito grandemente já foi quebrada nas organizações, né? Quando a gente fala de colaboração dentro de uma organização, onde lá antigamente departamentos não contribuíam um com o outro, porque não, o cara vai pegar a ideia para ele, né? E acabar se beneficiando disso, e eu que tive a ideia vou morrer na praia. Só que se você trabalha numa empresa, você vai perceber também que dificilmente você vai conseguir realmente desenvolver um projeto sem criar parcerias, criar laços. Então, se de um lado, acho que a questão que a gente está levantando aqui não colaborar pode ter um custo muito alto,
mas a questão que eu jogo aqui então é o contrário, né? Até que ponto colaborar? E para falar um pouquinho disso, um conceito, uma ideia que eu quero trazer aqui para vocês é o livro O Economics, né? Um livro de 2006 que falou muito sobre uma cultura de colaboração, até além aí das fronteiras das organizações, né? Então, hoje, isso foi uma coisa que eles preveram lá em 2006, hoje já é uma coisa que a gente vê materializada em muitas organizações. Mas lá em 2006 estava tendo a erupção desse tema. E daí os autores eles identificaram aí 4 grandes aspectos que definiam organizações que tinham um pensamento colaborador, né, de colaboração, mas que vão inclusive além das fronteiras internas. Quais são esses 4 princípios de forma bem rápida, né? Um deles é a abertura, né? Então, eu vou ter padrões abertos, vou ter conteúdos abertos, eu vou buscar uma transparência, não só em aspectos financeiros, mas em aspectos de governança, e vou estar aberto também não só ao que é interno, né, abrir as minhas coisas para fora, mas também está aberto a recursos que podem ser aportados na minha organização, ideias que são de fora e podem agregar no meu processo aí de avançar, de inovar. O segundo aspecto é a ideia de menos hierarquia, mais estabelecimento de pares, né? Então, enquanto tradicionalmente a gente tinha uma ideia de quem manda e quem obedece, né? Então, poxa, pares têm visões diferentes, estão em universos diferentes e podem, de fato, colaborar, né? Então, isso é muito significativo. Um exemplo que ele dá lá, já antigo, né? É a construção do Linux, né? Você tem, seria um contraponto ao Windows. O Windows foi construído internamente pela Microsoft, né? O código fechado, enquanto que o Linux evoluiu demais e tem N versões. Por quê? Porque foi construído de forma aberta em um fórum colaborativo. Então, modelos bem opostos. E o terceiro ponto tem tudo a ver com isso também, que é a ideia de compartilhamento. Então, enquanto tradicionalmente a gente tem uma visão proprietária, então o que eu faço, eu tenho direito sobre aquilo, né? Eu vou lucrar sobre aquilo, a ideia de compartilhamento vai no sentido mais oposto, né? De que, poxa, hoje a gente vai dividir isso, ou até mesmo eu vou fazer direitos públicos disso. Então, esse modelo precisa se estabelecer previamente, né, antes de criar uma parceria, mas é uma visão que quebra a visão tradicional de propriedade intelectual, de que eu faço, não abro, porque eu vou perder algo com isso. A ideia aqui é que quando você compartilha, você pode ampliar o bolo. Então, se eu sozinho ficar com isso aqui, com essa propriedade, né, essa ideia, esse conhecimento, eu vou ter ali um bolo de 100%. Mas o bolo pode ser menor do que se talvez a gente construir algo juntos. E finalmente uma ideia de agir globalmente que eles trazem, né? Quando a gente fala globalmente aqui não é só no sentido entre países, mas é ir além das barreiras físicas e geográficas de onde você está. Por quê? Porque isso traz diversidade, isso traz um pensamento mais amplo. Exato, e é legal colocar que todo esse estudo do Economics e tal mostrou alguns dados interessantes do porquê colaborar, né? Não porque só é bonitinho nem nada, mas é porque isso se torna algo mais lucrativo para as organizações. De forma que, se você olhar, a maioria das empresas ou dos produtos acabam falhando. E quando você traz para esse processo de colaboração, isso acaba reduzindo o custo, né? Isso gera engajamento das pessoas que estão ali envolvidas. Você consegue fazer um processo de teste, de sentir se aquilo vai ter resultado ou não. Então, as empresas precisam colaborar, e você que nos assiste, seja executivo, seja empreendedor, esse processo de buscar parcerias, de buscar colaboração, tende a potencializar os seus resultados, né? Porque, de novo, sozinho você não consegue, né? Então, tem esses estudos que mostram, de fato, a maioria das empresas não tem sucesso. E aí, se você... Porque tem um olhar único, porque tem um olhar, como você falou, interno, né? E às vezes essa ideia, esse produto, esse projeto não sobrevive ao campo de batalha. E não que a colaboração seja o campo de batalha em si, mas quanto mais você ampliar, mais próximo desse campo de batalha você está e menor o risco que você tem. Legal. Um caso emblemático que eles trazem no livro, que mostra o que colaboração ela realmente pode trazer resultados, é o caso de uma empresa mineradora de ouro chamada Goldcorp. Eles tinham muitas minas, mas eles estavam tendo pouco sucesso nessas explorações, né? Que eles tomaram uma decisão bastante corajosa. Eles disponibilizaram todos os dados geológicos que eles tinham para uma comunidade, né, de forma ampla e aberta. Isso gerou o interesse de muitos cientistas, engenheiros de computação, matemáticos, enfim, um pessoal bastante diverso
se dedicou àquele problema e daí eles identificaram um grande potencial em exploração em minas que não estavam no radar, que eram deles já, mas assim, eles não tinham identificado como potencial de exploração. De alguma forma, essas pessoas, né, de fora conseguiram ajudar a perceber potenciais que o time interno ali não conhecia, né? Então, mais da metade dos pontos que foram apontados por esse time externo, as pessoas que se disponibilizaram a colaborar, não estavam no radar do time interno da Goldcorp. E aí o que é bacana é o resultado, né? Em 4 anos, a empresa saiu de um faturamento de 100 milhões de dólares para 9 bilhões. Né? A gente está falando aqui de um crescimento brutal, exponencial. Então, é interessante ver isso, né? A coragem desse líder dessa empresa que talvez eles olhavam para aquilo e falavam assim, não, mas como que eu vou compartilhar os dados geológicos daquilo? Eles eram, daí olha só a inteligência também, né? A propriedade era deles de qualquer forma, de exploração. Mas por que não compartilhar ali, buscar recursos externos para aportar uma inteligência naquele processo? Perfeito. E trazendo isso para a realidade do empreendedor, a gente vê muito no mundo das startups esse aspecto de compartilhar, né? Sabe, a gente vê muito talvez no mundo corporativo, ou as pessoas que têm esse viés mais corporativo de pegar, não, essa ideia aqui eu não posso compartilhar porque alguém vai roubar e tal. E aí eu queria saber até de você, como é que é isso no mundo corporativo? Assim, dá para compartilhar tudo, não dá? Esse negócio de startup, será que é só no começo, né, da ideia? Ou talvez na prática, não sei, pode ser uma narrativa das startups, mas a gente vê muito isso, né? As startups com esse viés de compartilhamento e tal. Como é que você vê isso como acho que é uma discussão super interessante e eu acho que aqui é a ponderação em até que ponto colaborar de fato, porque quando a gente olha uma empresa interna, ela vai ter desafios ali de simplesmente abrir uma tecnologia. Por exemplo, se ela está no nível mais avançado, ela tem uma tecnologia que é o diferencial dela, se ela pegar e compartilhar isso, ela de fato está abrindo mão de recursos que são de fato diferenciais para ela. Mas, como a gente viu no caso da Goldcorp, se ela ficasse ali com a mesma forma de pensar, talvez ela estaria ali tendo crescimento de 10% e nunca chegaria nos 9 bilhões. Então, o que eu vejo é ter a sabedoria de escolher quais recursos de fato você está colaborando. Não acho que é a visão de colabore tudo, abra tudo, mas é preciso sim entender que o aporte de inteligência externo ele é super relevante. E eu acho que hoje nenhuma organização vai sobreviver sem colaborar minimamente, especialmente internamente, né? Existe uma necessidade de colaborar entre áreas, senão realmente os recursos ali não estão sendo potencializados. E essa ideia de compartilhar com fora, né? Como trazer um input externo, eu acho que se ela estiver regida pensando nos recursos certos a serem compartilhados, ela tende a ter mais sucesso. Mas de fato assim, sem dar uma resposta fechada aqui, mas eu acho que ter inteligência no que compartilhar. E talvez até no momento de compartilhar, né? Porque foi algo que você às vezes já extraiu, pode compartilhar para até contribuir com mais pessoas, ou se é uma ideia, talvez valha a pena compartilhar 100%, porque a ideia por si só não vale nada. Sim. Mas dependendo se for algo muito estratégico e for retirar vantagens competitivas, vale a pena compartilhar. Então acho que o momento também, né? Exato. E você vê, por exemplo, uma empresa que nem o Google. Vem dessa mentalidade de startup, etc. Mas eles abrem publicamente todos os códigos lá do buscador, né? Todos os aspectos. Então isso é de fato a mecânica que faz a empresa ter a lucratividade que tem. Então isso é algo bastante proprietário deles. Mas existe uma série de outras iniciativas onde a colaboração é intencional por parte deles. Então, eu acho que a gente precisa entender quais recursos são realmente algo que vai me prejudicar se eu compartilhar e quais recursos eu só vou ganhar se eu compartilhar. Perfeito. Bom, vocês perceberam, né? Sempre são as pessoas que são responsáveis pelas coisas, são os times, né? Uma pessoa numa capa de revista, tem alguém nos bastidores, com certeza, né? O fator escolher bem, né? Fazer um bom processo de seleção, seja do teu sócio, seja dos teus funcionários, dos teus parceiros, fornecedores, dos stakeholders, né? É um princípio aí para co-criar suas ideias, para gerar compromissos de outras pessoas e colocar um projeto para avançar. Essa é a ideia da Sara nesse princípio de colcha de retalhos, né? Então a gente foi ali em sócios, foi ali em parceiros, stakeholders, de colaboração. A gente procurou traçar para vocês um pouco do que a Sara identificou como
fator de sucesso nesses empreendedores que ela analisou. Exato. E de tarefa prática, daí para a gente ir fechando o nosso episódio de hoje, nessa ideia de ninguém alcança sozinho, né? Pense em você lá. Quem são seus pacemakers? Aquelas pessoas que de fato estão marcando o passo para você, quando você chegar a sua vez, você de fato vai fazer um resultado extraordinário, né? E ao contrário também, você tem sido o pacemaker de alguém, né? Quem são essas pessoas que estão na sua caminhada? Existe uma frase que eu acho bastante relevante para se pensar, que é aquela ideia de que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, com quem você está passando tempo, né? Essas pessoas são as pessoas certas? Elas estão te jogando para cima ou elas estão te jogando para baixo? Eu acho que essas reflexões são bastante importantes. E quando a gente pensa em estabelecer parcerias, né? Quem são os stakeholders para você avançar no momento que você está? Tem alguém que você está negligenciando, que você deveria trazer mais para perto para contribuir? Você já vendeu suas ideias para eles, para que eles possam também contribuir com inputs? Você conhece as necessidades delas? Então, assim, até que ponto sua mentalidade está preparada para colaborar? Então, essas são as perguntas que a gente gostaria que você pensasse e refletisse aí, porque eu acho que de forma prática elas podem te ajudar a avançar. Perfeito. E a dica de leitura de hoje é justamente do livro Weconomics, né, que é do Don Tapscott e do Anthony Williams. Foi o livro que o Gabriel trouxe os inputs aqui sobre colaboração e todo o estudo que foi feito de como isso potencializa os resultados das organizações. Exato. E hoje a gente quer trazer um recurso adicional também, que é o TED Talks, que quer ajudar alguém, fique quieto, escute, que ele traz também uma ideia de se quer colaborar com seus clientes, quer realmente resolver alguma dor lá na ponta, né, uma necessidade social. Eu acho que ele traz insights bastante interessantes sobre como criar parcerias e resolver problemas para esse público também, para esse stakeholder que é tão importante. No próximo episódio nós falaremos sobre o 4º princípio do Effectuation, que é faça do limão uma limonada. Muito interessante esse episódio. Se já estiver disponível, já avança para lá se você estiver gostando da série. E aproveita para deixar o seu comentário, se inscrever no canal, ativar as notificações, interagir com a gente nas redes sociais. Vai ser um prazer, de fato, aprender com você, trocar essas ideias com você, ouvir você principalmente. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo. Tchau. Valeu.